vamos à nossa cultura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Sempre foi uma vontade de conhecer os irmãos. A minha esposa já veio aqui alguns cultos, escondidinha. Deus preparou essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe, eu vou dedicar aos irmãos. Pastor Fábio sempre, Deus abençoe. É uma honra, pastor. Eu fui muito abençoado pelo pastor Fábio. Deus abençoe, pastora, pastor Mike. Deus abençoe, em Jesus. Evangelista Marcos, Deus abençoe. O irmão que foi buscar o evangelista Rosa. Deus abençoe, viu? É muito bom a gente ser bem recebido. Desde o contato com os irmãos, eu percebi e recebi um carinho dos irmãos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Amém? Romanos capítulo 12. Eu tenho percebido, igreja, que Deus tem falado muito, de uma maneira geral, dentro desse texto de Romanos. Muitos lugares que eu passei, a temática do culto, o congresso. Interessante que nos últimos meses Deus tem falado muito. Então Deus tem algo conosco no Brasil, em Romanos capítulo 12. Amém? Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo 12, verso de número 1 e verso de número 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo isso que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém, igreja? Quem está de pé, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é muito interessante, lembrando que esta igreja ela não foi fundada pelo apóstolo, como outras igrejas foram fundadas. Essa carta ela tem algumas verdades que são importantes para a nossa estrutura espiritual, para a nossa permanência, entendendo de fato sobre a salvação. Essa carta, irmãos, ela foi escrita no período em que Paulo estava na sua última viagem missionária em Corinto, sua última viagem em Corinto. Paulo está ali com uma mulher chamada Febe, e essa mulher está indo em direção a Roma, e Paulo ainda não teve a oportunidade de conhecê-los ali pessoalmente, mas ele ouvia muito falar sobre a fé dos romanos. Paulo escreve a carta aos romanos e ele vai enviar para essa mulher chamada Fé, para que ela leve essa carta aos irmãos e eles sejam edificados. Paulo tem as suas pretensões ao escrever essa carta. Paulo tem os seus objetivos. E eu quero, aos poucos, tentar ser de forma clara, entender a ideia de Paulo nesse texto. A igreja de Roma estava inserida numa capital. Roma era a capital do Império Romano. Por ser uma capital, ali existia, a gente vai observar que existia uma grande influência da sociedade. A sociedade romana era uma sociedade egoísta, vaidosa. Parte dos filósofos ensinava o homem a se colocar em primeiro lugar, a menosprezar os menores. E a ideia de Paulo a escrever essa carta é confrontar ou manter a igreja nos seus princípios, sem que ela recebesse a influência externa, porque a influência externa poderia destruir a obra de Deus, a igreja. A igreja de Roma ela era formada por gentios e judeus. De fato, irmão, nós não sabemos
como o cristianismo chega lá, mas a gente tem uma ideia. Para alguns, parte dos estudiosos dizem que a igreja de Roma, ela nasce logo após o Atos 2, o governo do Espírito. Segundo alguns estudiosos, estavam ali alguns judeus que moravam em Roma, que estavam em Jerusalém na época, ouviram as palavras de Pedro e levaram essa mensagem para Roma. Historicamente falando, a gente não sabe como o cristianismo começa, essa é uma ideia. Mas a gente consegue entender na história como nasce o judaísmo ali, como a comunidade judaica nasce dentro de Roma. Irmão, só tenha paciência com o pregador. O pregador, meu pai tinha um Voyage alto. Voyage alto do meu pai, irmão de Adorizada. De manhã, para fazer aquele carro pegar, era uma tribulação. Eu sou do mesmo jeito, eu vou devagarzinho e depois a gente vai esquentando. Amém? Amém. Então, para a gente ter uma ideia como começa aqui, todo mundo sabe, irmãos, que o cristianismo ele vem do judaísmo. Jesus era um judeu. O cristianismo ele sai do judaísmo, tanto é que vai haver até um confronto de Paulo contra a igreja que iria guardar os costumes judaicos. A gente não sabe quando o cristianismo começa, mas a gente entende quando o judaísmo começa. Na história, o judaísmo, a comunidade judaica dentro de Roma, ela começa logo depois de uma relação diplomática entre Jerusalém e Roma. Por que houve essa relação? Quando Alexandre o Grande morre, o seu reino foi dividido, pelo menos em 3 braços principais: os Ptolomeus, o Ptolomaico, os Seleucidas e a parte da Macedônia que começa com Cassandro. A parte dos Seleucidas, eles dominam a parte de Jerusalém. Existia um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse homem, segundo a história, alguns relatos, ele era um homem que, para alguns, sofria de alguns problemas psicológicos. Do nada ele tinha alguns ataques. E um dos ataques desse homem, isso está acontecendo no período interbíblico, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Esse homem entra dentro do templo de Jerusalém, e ele sacrifica um porco no altar. Na cultura judaica isso é loucura. Então, de alguma forma, ele está tentando afetar o culto deles. Então ele oferece porcos no altar, coloca uma estátua de Zeus, e eles estão forçando os judeus a prestarem aquele culto. Então ele está tentando mudar o culto à força. Não, é desse jeito, é dessa forma. Daí nasce algo histórico chamado a revolta dos Macabeus, que eles vão de alguma forma se levantar, lutar contra eles, porque eles não querem que o culto seja afetado. Aí eles vão fazer uma aliança com Roma. Roma está querendo dominar tudo. Então eles vão pedir ajuda para Roma. Roma vai enviar ajuda para que eles se libertem dessa escravidão cultural. Então observe que todas as vezes, ou diversas vezes, o inimigo sempre tenta infiltrar no povo de Deus. O problema é as coisas externas entrando. Lembra da arca de Noé? Deus disse: coloca tudo aí, as madeirinhas, betuma todas elas. E por que eu não betumo? Para que a água externa não entrasse na arca. Porque a água externa entrando na água poderia oferecer morte a quem estava lá dentro. Então há sempre um risco das coisas externas destruir aquilo que está unido. Paulo, quando escreve essa carta, ele quer ajudar os crentes a saberem lidar dentro de uma sociedade que valoriza o rico e despreza o pobre. Paulo, quando escreve essa carta, ele quer ensinar a igreja ou ajudar a igreja a não se comportar como eles se comportam. Essa carta de Paulo, irmãos, como muitas das cartas de Paulo, ela tem um cunho teológico e um cunho prático. Você vai observar que quando Paulo escreve suas cartas, ele ensina, depois ele mostra como praticar, é a parte prática. E na minha opinião, toda mensagem precisa ter uma parte prática,
que é o pós-culto. O que eu vou fazer depois que o culto acabar? Então Paulo, quando escreve essa carta, ele tem uma intenção, primeiro, de ensinar sobre a justificação, que é um dos principais temas da carta de Paulo. Observe que no capítulo de número 1, Paulo vai falar sobre o homem que deixou de glorificar a Deus, deixou de dar glória a Deus e deu glória a quadrúpedes, a imagens. E o texto diz o resultado desse paganismo que trouxe, e é interessante como ele diz que Deus olha para o homem e diz assim, essa é a ideia do texto do capítulo 1, já que eu estou vendo que você não quer mudar, eu vou entregar você aos desejos da sua carne. Por quê? Porque o homem deixa de glorificar Deus. O interessante é como Paulo vai falar sobre o pecado que domina o homem. Lembrando, dentro da igreja de Roma tinha gentio, tinha judeu. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre a depravação, o quanto o homem está destruído, escravo do pecado. O interessante é que no capítulo 3, Paulo diz que não existe nenhum justo sequer. A carta de Paulo é uma resposta a uma pergunta que soa lá em Jó capítulo 9, verso 2, quando Jó diz: quem pode, ou qual é o homem que pode ser justo diante de Deus? Jó está dizendo, ninguém diante de Deus se torna justo. Paulo vai responder uma pergunta que a humanidade fazia: como ser justo diante de um Deus santo? Como ser justo se eu tenho falhas? Aí Paulo, antes de entrar na justificação, Paulo coloca o homem em sua condição caída. O homem é escravo do pecado. Nada do que o homem faz o liberta dessa escravidão. O homem está preso, o homem está voltado ao pecado. E ele diz: não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Tanto é que Paulo diz: qual vantagem eu tenho sobre o gentio? Por quê? Porque o judeu se achava, por ter a lei, alguém superior. Mas Paulo diz: tanto judeu quanto grego, todos estão debaixo do pecado. Não há ninguém que se salve. Depois de Paulo mostrar que está todo mundo na mesma condição, caído, escravo, pecaminoso, Paulo entra na doutrina da justificação. E o que é a doutrina da justificação? É simples, de forma resumida. A doutrina da justificação é Deus olhar para mim, que sou injusto, e declarar: eu te declaro justo. Aleluia! Mas nós não somos justos pelo que nós fazemos, e Paulo vai deixar isso claro, que ninguém é justificado pelas obras que praticou. Ele mostra exemplos do Antigo Testamento. Abraão não foi justificado pela lei, Abraão foi justificado porque ele creu, e a Bíblia diz que porque ele creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Paulo está deixando claro: não é o que eu faço, não é o que eu pratiquei, não, é quando ele declara que eu sou justo. E isto é um motivo de nós glorificarmos a Deus, porque eu e você estávamos indo a passos largos ao inferno, mas olha só, mas lá na cruz do Calvário houve um grito, e o grito foi Deus olhando para mim, para você, dizendo: eu te declaro justo, eu te declaro justo. E há uma pergunta: como eu posso ser justo se eu sou um homem injusto? Não é pela tua justiça que você é justificado, mas o sangue de Jesus nos revestiu da justiça de Deus, e hoje nós podemos declarar: eu sou justo pelo sangue de Jesus. Aleluia! A justificação é Deus declarando para o homem mau, dizendo: ó, você não é justo e você sabe. Se eu for pegar sua capivara aqui,
Não vai. Mas eu te declaro. Isso não é motivo da gente se alegrar? Não, pregador, eu sou uma pessoa tão boa, tenho um coração maravilhoso. Paulo diz, mentira, ninguém é bom. Mas ele declara. Às vezes a gente tenta assim, eu sou bonzinho, olha, eu tenho um coração tão bom. Paulo diz, está todo mundo debaixo do pecado. Mas ele declarou justiça. Paulo vai falar sobre a justificação. Depois Paulo vai entrar sobre a misericórdia no capítulo 1. Queridos, o pastor Fábio disse que eu pregar até meia-noite. Do capítulo 1, irmãos, ao capítulo de número 11, é a parte teológica, é a doutrina. Paulo vai ensinar do capítulo 1 ao capítulo 11. Os judeus não aceitaram isso, os judeus rejeitaram a misericórdia. Capítulo 1 ao capítulo 11 é a parte falada. Capítulo 12 da carta aos Romanos é a parte prática, que é o que eu vou pregar. Capítulo 12 se inicia a prática do que Paulo pregou no capítulo 11, nos primeiros 11 capítulos. Capítulo 12, Paulo vai começar a dizer assim: agora vocês têm que fazer. Capítulo 1 ao 11 é assim, 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 assim. E a pregação não pode ficar só um assim, 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 sem terminar, agora é sua parte. A gente precisa de responsabilidade na prática da palavra. Amém, queridos? Amém. Não adianta a gente ficar falando, recebe, 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 e não falar, agora é que vocês façam isso lá fora. Capítulo 12, eu vou ser objetivo. Capítulo 12, parte prática. Olha o que Paulo diz. Portanto, eu vos suplico que entreguem o seu corpo a Deus. Amém, queridos? Amém. Entreguem o seu corpo a Deus. Em algumas traduções, apresentar o seu corpo. Olha o que Paulo está dizendo. No capítulo 11 ele está falando sobre a misericórdia. No capítulo 12, em verso 1, ele está dizendo assim: por isso, apresente o seu corpo. O que ele está falando? Apresentar o corpo é uma resposta ao que eu falei 11 capítulos. Então ele fala da condição do homem, a condição pecaminosa, a posição do homem caída, fala sobre a misericórdia. Aí no capítulo 12 ele diz: diante de tudo que Deus fez para vocês, agora apresente o seu corpo. O que Paulo está dizendo no capítulo 12, verso 1, é que eu tenho que apresentar o meu corpo como resposta ao que Deus fez por mim. Misericórdia, eu mereço morrer, mas Ele não me deu a morte, é misericórdia. Então ele está dizendo, como você merecia morrer, não morreu, apresente o seu corpo. Aleluia. Então apresentar o corpo é dizer, Deus, eu estou valorizando a salvação que o Senhor me deu. Aleluia. Apresentar o corpo é a melhor resposta, pastor Fábio, que eu dou à salvação que Deus me deu. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que está tudo muito raso. O camarada diz que adora a Deus, mas ele canta músicas profanas. Ele é artista. A gente não vê isso na rede social, irmão. O cara prega prostituição nas músicas, depois ele está fazendo culto. Ele diz, não, agora eu vou entrar no gospel, agora é... O que vai mostrar o meu agradecimento não é o que eu falo, é o que eu apresento. Eu posso dizer obrigado, Jesus, mas só vai estar à altura quando eu apresento o meu corpo. Aleluia. Então apresentar o corpo é a maior resposta que eu posso dar a Deus. Eu posso vir todo domingo no culto, irmão. Eu posso frequentar todos os cultos. Mas a resposta que Deus está esperando da salvação que Ele me deu é apresentar o meu corpo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Apresentar o corpo.
apresentar o corpo, ela significa se entregar de forma completa e colocar o meu corpo à disposição. Essa é a ideia da palavra apresentar. É colocar o meu corpo à disposição. Em muitos dos seus significados, apresentar o corpo é chegar assim e dizer assim: estou aqui. E ele olha e me analisa. Tanto é que no capítulo 12, eu não posso fugir do contexto. Do capítulo 12, Paulo está falando sobre o cuidado entre os irmãos. Quem tem o dom de ensinar, que ensine. Quem tem o dom de abraçar, que abraça. Quem tem o dom de profetizar, que profetize. Um cuida do outro. Então ele está falando de um trabalho social. Então eu não posso tirar essa palavra desse contexto. O contexto está falando de cuidado. Um cuida do outro. E o que é apresentar o corpo aqui? É dizer, eu estou pronto. Apresentar o corpo é dizer, eu quero servir. Glória! Aleluia! Glória! A mesma palavra apresentar o corpo aparece em Romanos capítulo 6, verso 13 e 14. Quando Paulo diz, não apresente os seus membros ao pecado. O que ele está falando ali? Ó? Não deixe os seus membros servir ao pecado. Quando a gente era morto, a gente fazia isso. Hoje a gente está vivo. Então apresentar o corpo é servir para alguma coisa. Paulo diz, antes a gente serviu o pecado, mas hoje nós apresentamos o nosso corpo a Ele. Então apresentar o corpo é dizer, eu estou aqui. É para orar, eu oro. É para me apresentar, eu me apresento. Por que é que Paulo diz isso? É uma sociedade que há o culto ao corpo, a supervalorização, a vaidade ao corpo. Paulo está dizendo, enquanto o mundo faz com que as coisas sirvam ao seu corpo, nós pegamos o nosso corpo e entregamos a Deus para que o nosso corpo sirva a Deus. Aleluia! Lá fora, alguém apresenta o seu corpo para droga, para prostituição, mas nós apresentamos o nosso corpo dizendo, estamos aqui para servir, nós estamos prontos para servir. Você que acredita nisso? Aleluia, aleluia, aleluia. Supervalorização da imagem. Não estou falando de cuidado, não. Então pregador, não posso fazer isso. Não, não é isso que eu estou falando, não. Paulo está dizendo, ó, eles cultuam o corpo, vocês é diferente. Eles pegam umas coisas para servir o corpo deles. A gente pega o corpo para servir a Deus. Apresentar a Deus. É chegar e dizer, Deus, eu estou aqui. Por que é que às vezes a gente está se escondendo? Por que é que a gente orou para Deus nos dar os dons e a gente pegou, guardou tudo? Por que é que Deus move o nosso coração ou para abraçar, ou para estender a mão, mas a gente não se apresenta? Paulo está dizendo, apresente o seu corpo a Deus. Vamos lá que eu vou ficar aqui, ó. Por causa de tudo que Ele fez por vocês. Então eu apresento o corpo como resposta. Não, pregador, eu sou assim, eu venho aqui, mas não, apresentar o corpo é a melhor resposta. Eu vou mostrar que eu agradeço a Jesus pelo que Ele fez. Como? Meu corpo vai ser apresentado para Ele. Glória a Deus. Ah, mas tá bom, eu vou lá na igreja de vez em quando. Apresenta o corpo. Vamos lá, parece que está sem pé e sem cabeça, mas a gente vai devagar. Então eu apresento o meu corpo por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo. Qual a ideia de sacrifício vivo? A ideia do sacrifício vivo tem a ideia de um sacrifício. Você sabe que sacrifício é uma parte, é o culto. Então o sacrifício vivo, ele é uma constância de culto. Porque todo sacrifício morria. Paulo está falando para quem sabe o que é sacrifício.
pelo menos no templo, pelo menos 2 sacrifícios se ofereciam nesse templo, diário. Então Paulo está dizendo, vocês são diferentes. O sacrifício que vocês vão oferecer é o vivo. Como assim? O sacrifício não tem que morrer? Não, mas o sacrifício aqui é vivo. Como assim? Constância. Ele está deixando claro, pastor Fábio, que o culto é constante. Não, pregador, para mim o culto começou às 7h30. Eu entrei aqui e começou o culto. Paulo diz, não, sacrifício vivo. O nosso, aqui é um culto público. Mas Paulo está dizendo, apresente o seu corpo diante de Deus. E que seja sacrifício vivo. O que ele está dizendo? Cultue a todo instante. Vou para a faculdade. Esconda a minha identidade. Sacrifício vivo. Vou para o trabalho. E se o patrão descobrir que eu sou crente, ele manda embora. Sacrifício vivo. Na segunda eu sou crente. Na terça eu sou crente. Na quarta eu sou crente. Na quinta eu sou crente. Na sexta eu sou crente. No culto de jovem eu sou crente. No domingo eu sou crente. Para alguém lá fora, irmãos, evangelho é só ir, não, vou lá no culto, depois não. Culto é culto, eu vou lá, adoro a Deus, depois é Deus para um lado e eu para o outro. Nós não, irmão, nós apresentamos o nosso culto diário. Para alguém muda a identidade, é crente 007, ele é um aqui, depois ele não. Nós não, é crente na faculdade, é crente no trabalho, é crente na vizinhança. É isso que Deus está procurando. Pessoas que batam no pé, eu vou passar pela rua dizendo, eu tenho uma identidade, o meu corpo está apresentado para Ele. O Espírito Santo está nos dizendo essa noite, não se esconda, não se envergonha, mas eu não sei como falar. Ele colocará as palavras certas na sua boca. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem pode dizer, eu estou apresentando o meu corpo para Deus essa noite. Deus tem algo mais profundo com você essa noite. Pregador, mas eu vim no culto, você deu o primeiro passo, mas Ele quer através de você curar o doente, levantar o caído, alegrar o triste. É através de você que Deus salva a tua casa, e através de você. Eu não vou me esconder. Se eu fazer isso, eu não vou me esconder. Aleluia. Sacrifício vivo. Culto contínuo. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Estou no versículo 1. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então ele está dizendo que o sacrifício vivo é um sacrifício que agrada a Deus. Quando eu dou lá, dizendo, hoje eu sou crente, amanhã não. Isso aqui é sacrifício morto. Mas o sacrifício vivo é aquele constante. Estou aqui. Amém? Amém? Aí ele vai dar a receita. Não imitem, ou não se conforme com o mundo. Não tenha a forma, essa é a ideia, de não se conformar com o mundo. O que é que Paulo está dizendo assim? É uma cultura que desvaloriza o menor. É uma cultura que só valoriza o intelectual. É uma cultura que é livre de um lado e escravo de outro. Ele está dizendo, vocês são diferentes. Vocês não terão a moda do mundo. Não vai ser o molde do mundo. Lembra que eu disse que é a parte prática? Vocês serão diferentes. O mundo despreza o pequeno. Vocês são diferentes. Por que a gente é diferente? Porque a gente não tem a forma do mundo. Warren Wiersbe, não sei falar inglês direito, mas eu acho que é o Warren Wiersbe. Você me corrige, pastor. Vou só falar o Wiersbe. O Wiersbe disse assim, que quando o mundo dita a minha maneira de pensar, eu sou conformado. Mas quando Deus direciona a minha maneira de pensar, eu sou transformado. Então, quando eu penso como o mundo pensa, eu sou conformado.
eu só passo por uma transformação quando Ele direciona a minha maneira de pensar. É por isso que não é mais eu acho que é assim. É por isso que aqui não funciona mais o acho. Aqui é a forma que Ele dá, a direção que Ele dá. Não é mais o que eu acho ser certo, é o que Ele determinou. Vocês não terão a forma do mundo. Não tenham uma forma e não imitem ou não façam como o mundo faz. Faça diferente. Aquele amiguinho da escola que todo mundo zomba, já pensou Deus te usando enquanto todo mundo zomba e despreza, você dá um abraço? Infelizmente a sociedade lá fora só está esperando morrer para enterrar. Mas a gente acredita num Deus que transforma o mais vil pecador. Eu estou sentindo Jesus aqui. Existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. O Evangelho não é brincadeira. Deus está contando conosco. Estou sentindo Jesus aqui. O negócio. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Ele está falando que eu dou permissão. Olha que interessante. Deixa Deus transformar você. Não tem a forma do mundo, mas permita que Deus te transforme. E por que eu preciso passar? Primeiro que a palavra transformação, ela é a palavra metamorfo, que dá origem à palavra metamorfose. Essa transformação aqui, ela tem a ideia de uma transformação profunda, pastor. Não está falando de uma mudança externa, eu boto o terno e já mudei. Está falando de uma transformação interna. É por isso que ele fala sobre a maneira de pensar, é interno. Deus primeiro transforma como eu vejo. Eu não tenho mais a minha mente. Minha mente é de Cristo. É uma transformação interna que reflete externamente. E quando reflete externamente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de comportamento. E eu estou dentro do capítulo 12. Porque o mundo olha para alguém caído e diz: só ando com forte. Tem uma conversinha aí fora que eu não bato, irmão. Ah, Deus tem um negócio com você. Sai de perto das galinhas, anda só com águia. Que negócio é esse, irmão? Verdade. Ai, se Jesus pensasse desse jeito. Não, você é tão grande, eu já ouvi. Você é tão grande que você não pode andar com qualquer um. Você é grande. E vem Jesus. Aleluia. Se despiu da sua glória. Tomou a roupa de servo e habitou no meio dos homens. Enquanto o mundo diz: não anda que queima o teu filme, Deus vai pôr a palavra certa na tua boca e o abraço certo para alguém. Você pode adorar o Senhor essa noite, irmão. O mundo despreza, mas nós vamos abraçar. E me permita profetizar isso essa noite. Deus vai nos avivar tanto essa noite, irmão, que nós não vamos suportar ver um caído e passar direto. Nós vamos ser tão cheios
Eu quero ser cheio. Para quê? Há um propósito que Deus nos encheu. Estava todo mundo sentado dentro do cenáculo, quando veio aquele som como de um vento e encheu toda a casa. Glória a Deus. Eles não ficaram mais lá dentro, porque a casa encheu. Quando a casa está cheia, eles saem. E eles não saíram para parar, não. Saíram e começaram a pregar. É um propósito de Deus. Pregador, eu estou pedindo para Deus me encher. Vai ser hoje. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai nos avivar essa noite. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A transformação, pastor Fábio, é uma transformação radical, interna. Quando transformado, muda o seu comportamento, sua maneira de pensar. É por isso, não adianta, irmãos, eu ir lá na Cracolândia, eu nem sei como é que está a notícia ultimamente. Não adianta eu ir lá e pegar alguém e falar, pô, interno, virou crente. Não é a obra que Deus faz. É uma obra radical, mas interna. É mudar a sua maneira de pensar. É um perigo quando o irmão diz assim, ó, já estou 15 anos aí na igreja e eu sou do mesmo jeito. Bateu, eu dou outro. Não vou. Ele não foi transformado. Porque quem é transformado muda a maneira de pensar. Ah, pisava no meu carro e pisa hoje. Eu sou crente, mas não sou? Eu vou pular essa parte, vocês não vão comprar um material lá fora. Vamos lá, irmãos, para a gente terminar. Não imite o mundo e o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está me dizendo que para eu viver a boa, perfeita e agradável vontade, eu preciso ser transformado. Não dá para pular etapa. Ah, eu quero viver. É 7 domingos para viver a perfeita e a boa vontade de Deus? É 7 domingos, então eu vou vir 7 domingos. Eu não viverei se eu não passar pela transformação, que é a minha maneira de pensar. É por isso que aqui a filosofia do homem já foi. Aqui nós somos mantidos e sustentados pela palavra. Amém, queridos? Paulo está dizendo, apresente o seu corpo. Diga que você, estou aqui, Deus. Mas tem um sacrifício vivo, constante. Constância. E permita que Deus os transforme. Porque só Deus pode fazer isso, irmão. Eu não consigo exigir nada de você. Talvez se eu exigir, talvez você não tenha força para cumprir a minha exigência. É por isso que a obra não é eu quem faz, ou quem faz ela, mas é o Espírito. Não é por força e nem por violência, mas é o Espírito. A obra quem faz é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está no nosso meio, moldando, trabalhando. Às vezes a gente diz assim, ó, eu não consigo. E a gente está certo, a gente não consegue mesmo. Só Deus faz. Deus está dando oportunidades essa noite. E Deus está dizendo assim, ó, eu vou te transformar. Eu quero te transformar. Não adianta, ó, a partir de amanhã é assim, não.
Espírito Santo, ele quer nos transformar a nossa maneira de pensar. O mundo vê pessoas como objeto. O mundo vê pessoas só como um degrau para crescer. A gente vê diferente. A gente não tem um mundo. Pela liberdade do Espírito Santo e a liberdade que o pastor Fábio que me deu para pregar. Eu quero abrir pelo menos um minuto aqui. Eu não vou ser muito longo, mas abrir uma oportunidade para quem quer voltar para Jesus hoje. Ou alguém que talvez nunca serviu a Deus, mas entendeu o que Deus disse. Deus gritou no teu ouvido e Ele disse: eu vou te transformar. Eu não estou falando de externo não, você já entendeu que é aqui, ó. Vai começar uma obra aqui dentro. Essa palavra, por que ela é viva? Porque ela não morre aqui. Essa palavra é tão viva que eu vou passar semanas. Nós vamos passar semanas e ela vai continuar aqui dentro, porque ela é viva. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão e vem aqui na frente. Deus está te dando uma oportunidade. Pregador, eu me afastei. Eu quero voltar hoje. Força eu não tenho. Você está no lugar certo. Aqui a gente não confia em cavalos. Vem aqui. Você pode falar. Pastor Fábio, eu sempre tive o costume de, antes de pregar, sempre ter a vida de oração, orando por mim, para pregar. Mas de alguns meses para cá, Deus me movimentou a orar para quem vai estar no culto. Eu não sei, mas Jesus vai estar lá. Para que os corações estejam sensíveis ao que o Senhor vai falar. E eu orei de casa e o pastor disse aqui: vocês oraram daqui também. E haverá frutos espirituais. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu costumo dizer que o primeiro é o mais corajoso. Depois que vem o primeiro, tem mais? Pregador, eu quero voltar hoje para Jesus. Se não tem ninguém, que Deus lhe dê outra oportunidade. Vamos orar por eles. Pastor, o senhor quer fazer a honra? Vamos orar por eles, irmãos. Aleluia. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Como que é seu nome, meu irmão? Vinícius. Vamos orar por Vinícius. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico. Esta igreja te glorifica, porque o Senhor está fazendo uma obra nesse lugar. O Senhor está nos transformando a todos, Pai, e eu te exalto, porque o nosso irmão Vinícius está confessando publicamente que o Senhor é o único Salvador da vida dele. E nós, a tua noiva, somos testemunhas que o Senhor está fazendo uma obra na vida dele e que ele está confessando ao Senhor. Senhor, nós apresentamos a vida dele, entendendo, Pai, que o nome dele está sendo escrito no livro da vida, que o Senhor está provendo a salvação. Nós, como igreja, Pai, te adoramos e festejamos, porque uma alma te aceitou essa noite. Você pode aplaudir o Senhor.